Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje o Educa Floripa está sob nova direção. Quem comanda são os estudantes da Escola Básica Municipal Maria Tomásia Coelho, que produzem a rádio MTC. Eles assumem o microfone para uma conversa especial e cheia de criatividade. Oi, tudo bem? Qual curso você fez? Oi, Isabelle, eu me formei em comunicação social, foram 4 anos de estudo com ênfase em jornalismo. Um conselho para que as crianças continuem na rádio? Olha, Arthur, eu te diria que tem que gostar do que faz, uma vocação mesmo, como a medicina, por exemplo. Dá muito trabalho, mas vale a pena. Cauã, tu que tá aqui desde o começo, como é que tudo isso começou, desde quanto tempo? Primeiramente, é uma honra receber vocês aqui. Eu tô aqui desde que o Cícero conseguiu fundar a rádio. Finalzinho ali, agosto de 2022, a gente deu início ao projeto da rádio. Um projeto que não parecia que ia ser revolucionário assim na época, mas com muito esforço a gente conseguiu tornar esse projeto mais popular e vai fazer 2 a 3 anos agora em 2025. E outra questão que a gente queria entender, Luciana, como é que funciona o dia a dia aqui da rádio? Oi, então, tem 3 dias. O primeiro é para os menores, o segundo é para os mais graduados e o terceiro é para os mistos. Arthur, e como são elaborados os programas que vocês produzem? Então, primeiramente a gente propõe para o professor Cícero aquilo que a gente quer e ele classifica a pessoa que é melhor para aquele tema. Professor Cícero, você como coordenador do projeto deve dar um orgulho imenso ver esses jovens participando. Pois é, ainda mais quando eles vão se desenvolvendo na desenvoltura e no modo de falar e se comportar. Isso influencia muito nas outras disciplinas, na sala de aula, dentro de todo o corpo docente escolar. Os professores relatam muito a evolução que eles passam no participar da rádio. Professor, e nós que somos adultos sabemos o poder da oratória em tantas profissões. Quando a gente fala de oratória, a gente consegue abranger várias linguagens. Aqui na rádio a gente desenvolve a linguagem radiofônica, a linguagem televisiva, que são maneiras diferentes de falar, a de narração de jogos, com alguns estudantes da rádio. E isso desenvolve o profissionalismo deles. Eu tenho 2 exemplos que já conseguiram até emprego e já estavam fazendo propaganda no Instagram, nas redes sociais de lojas, por causa da desenvoltura e da fala que eles desenvolveram aqui. Que antes da rádio, do projeto, na sala de aula normal, que eu dava aula para eles, não falavam, não apresentavam, mal respondia a chamada. E para falar alguma coisa de resposta de alguma pergunta que fazia, não respondia. E quando participou da rádio, que a gente treina isso, o comportar, o se sentar, como que tu vai falar, como que tu vai agir diante de uma pergunta, como que tu vai reagir a uma pergunta não apropriada daquele momento, e para te manter calma, refletir sobre o que tu vai falar. Tu tem que pensar primeiro e refletir, se colocar também no outro lugar da outra pessoa. E no momento que ele vai responder com calma, com paciência, mesmo que naquele momento seja ofensivo para ti, ou para um outro colega, outro amigo, mas tu reflete, para, e teu poder da oratória. Que a gente tem, quando a gente tem um microfone na mão, a gente tem a voz da vez. E é isso que a gente dá aqui na rádio, essa oportunidade. A oportunidade de fala. Agora ele vai falar. Escuta. Até nós, professores, também tem que aprender muito. O momento que a gente tem são momentos diferentes. Adolescência e adulto. Então a gente para escutar aquela pessoa, aquele estudante, para ver como é que tu pensa, como é que é o teu momento. É diferente do meu. Então, quando a gente fala em oratória, é isso que a gente quer desenvolver neles. O poder da fala, que isso tem poder. E de influenciar outras pessoas e a própria pessoa e o grupo em que ele está. Professor, como você falou, são benefícios interdisciplinares aí, né? Confiança, improviso, inclusive vocês fazem lives. Isso, principalmente no... Né, quem sabe faz ao vivo, aquela bela frase do Faustão, né? Nas lives, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com isso. Com o que tu vai falar? Quando tu fala, não tem mais volta, porque tu tá ao vivo. É diferente quando a gente está gravando. E também aparecem alguns comentários de uns coleguinhas
falando coisa que tu tem que manter a calma, ver e não ligar naquele momento. A gente resolve isso depois, não naquilo. Nas lives que a gente faz, são dos eventos que convidam. Como a gente ficou na vitrine, a gente já é referência para a rede de ensino de Florianópolis, com vários eventos que eles convidam, uns 4 ou 5 eventos da rede como um todo convidam, já pensam a gente como referência. E apesar que tem outros projetos também de comunicação na rede, o Jovem Aprendiz também, em outras unidades. Então, nas lives que a gente faz, são dos eventos que convidam a gente, ou a gente vai e elabora também, até com os próprios estudantes aqui da rádio. Agora a rádio também é utilizada por outros projetos da escola. Alunos e professores gravam conteúdos educativos e produzem programas culturais, envolvendo a comunidade local. Não foi só um ganho nosso, mas sim para a escola toda. O aluno ele sempre pode vir aqui, tanto no trabalho de português, se precisar fazer um trabalho de apresentação, de podcast, sempre vai poder vir na rádio. O Cícero sempre vai estar aqui ajudando, sempre, e vai fazer um bem para a escola. Isso foi a nossa principal pauta. O nosso projeto também foi bem pensado, digamos assim, para acolher todos os outros projetos. Por exemplo, a gente tem muitos projetos aqui na escola. E como que a gente pode trazer esses projetos para dentro da rádio também? Divulgação, tinha um projeto do esporte. A gente agora, com um computador bom e com a internet via satélite, a Starlink, a gente pode fazer saída de estudos e fazer a gravação ao vivo dos jogos. Depois dessa premiação, a gente já fez 2 coberturas de jogos. A gente fez o programa MTC Esportes, que a gente sai para a escola, vê onde é que tem os esportes, acontecimento esportivo, e a gente faz cobertura. A gente fez de futsal e de vôlei, já acolhendo também um projeto de rede, que é o Rede Movimento, tanto de futsal como de vôlei também. Aí é muito bacana ver o pai e a mãe comentando ao vivo ali na live. Olha meu filho jogando, saiu daqui do bairro, foi para outro bairro, está defendendo a escola, defendendo o bairro. Antes de tudo, Luísa, muito obrigado por nos dar essa honra de vir visitar, ver mais de perto a nossa rádio, estimular as crianças mais cedo. E eu queria deixar um recado. Hoje é meu último dia, meu último ano, mas eu queria deixar um recado para todos que estiverem vendo. Cuidem dessa rádio, por mim, que não vou estar mais aqui. Ajudem o Cícero em tudo que ele precisar. Amem a rádio igual eu amei. Façam de tudo para deixar ela do melhor jeito possível, sempre conquistar tudo que tiver com a rádio. Deem valor no Cícero, que o Cícero foi mais que um professor, ele foi um baita de um... a gente chamava ele de paizão, porque ele sempre ajudou a gente em muita coisa, mas eu quero deixar esse aviso. Eu, Cauã Oliva Kalimann, me formei no 9º ano e eu quero que essa rádio aqui, daqui uns 2 anos, ela esteja voando mais que nunca. Que lindo, Cauã, que você trilhe um lindo caminho, quem sabe na comunicação social, né? Deixou todo mundo emocionado, inclusive o professor Cícero. Professor, temos planos para 2025? Os planos são sempre avançar mais ainda. A gente tem muita coisa a melhorar. A gente sempre tem alguma coisa a melhorar mais ainda do que a gente já está. Temos falhas, mas a tendência é melhorar mais ainda e trazer mais e mais radialistas, mirins, e não é tão somente radialista, ele vai, como a gente sempre treina aqui, a gente tem que estudar antes a matéria, qual é o conteúdo, para depois passar a informação adiante. E as portas da rádio estão sempre abertas para quem quer seja a comunidade de Santinho, a comunidade educacional da rede, e qualquer um, as portas estão abertas. E para nossa escola, nossos alunos, todos que quiserem, estamos aqui para ter mais turmas ainda, mais alunos, até onde a gente der. Eu perguntei dos planos, mas que tal iniciarmos 2025 com novos hábitos?
a gente convida a turma da Rádio MTC e os nossos telespectadores para um desafio. Desde o início do ano, a gente tem acompanhado as dicas de leitura com Valesca Becker, que é responsável pela Rede Municipal de Bibliotecas e Projetos Literários aqui de Florianópolis. Hoje a gente vai conversar um pouquinho com a Valesca para saber mais sobre esse trabalho. Valesca, seja muito bem-vinda ao Educa Floripa. A gente acabou de acompanhar um programa de rádio que tem podcast feito por jovens inovadores do bairro do Santinho. A gente convidou eles para um desafio que é ter bons hábitos em 2025. Não tem hábito melhor do que o da leitura, né? Ai, com certeza. Que alegria poder participar, né, deste momento que é tão importante, que é um momento de incentivo a bons hábitos, né, a bons gostos. Na verdade, eu gosto de pensar que o gosto ele é construído e que o gosto pela leitura, pela literatura, precisa mesmo ser fortalecido e construído na nossa sociedade. E é isso, né? A gente só gosta daquilo que a gente tem acesso. Então, que importância mesmo fazer um movimento diferenciado? Não é fácil, porque a gente tem um movimento hoje de muitas imagens, né, de muitas informações. Então, parar para ler um livro, parar para olhar as imagens deste livro é um desafio. Mas aí nós pensamos conjuntamente em vários desafios para poder, né, estar melhorando dessa forma. Desde o início do nosso Educa Floripa de 2025, a gente tem acompanhado suas dicas de leitura. A gente sente você apaixonada pelo que propõe e tem vontade de sair e já comprar o livro, né? É realmente um desafio, mas também é estimulante convencer esses jovens a se encantar por esse mundo. É isso. Na verdade, a gente só consegue falar daquilo que a gente também gosta. Então, quando os professores ou quando as pessoas, né, começam a ler, a descobrir esse mundo diferenciado da literatura, dá vontade de a gente contar para todo mundo o quanto é interessante, todas as pessoas, o quanto é interessante essa descoberta. Quando eu falo com paixão, é porque é aquilo que eu vivencio, sabe? E aí pensar, eu tenho o privilégio de trabalhar numa rede municipal de educação que realmente fortalece a leitura, que incentiva os projetos literários. E nós temos diferentes projetos para alcançar diferentes públicos, desde os nossos bebês até os idosos da educação de jovens e adultos, inclusive os nossos profissionais, porque se eles não têm um tempo para leitura, para compartilhar as suas leituras, para poder também conversar sobre aquilo que tocou mais o seu coração, porque cada um tem uma forma interpretativa diferente, né? Quando se depara com uma escrita. Então, se eles não têm esse momento, eles também não se fortalecem. Quando a gente proporciona com projetos o círculo de leituras, os clubes com os autores, né? Pensar com as editoras, o que mais precisa atingir a demanda, começa a fortalecer esse grande, eu acho que é uma grande rede de leitores, né? Pensamos mesmo uma cidade alfabetizada, uma cidade que gosta de literatura, uma cidade letrada, uma cidade que respira arte, porque literatura é arte. E falando na nossa cidade, durante os nossos encontros literários, nós vamos ter aí diversas propostas, né? Mas você vem citando alguns autores e editoras locais valiosos. Isso. A gente tem o Clube da Leitura Gente Catarinense em Foco, que, na verdade, nos facilita esse acesso com os nossos autores. Então, como sempre fazemos encontros para conhecer os autores, conhecer as suas obras, para depois levar para o âmbito educacional, porque a proposta também lá na escola é sempre pedagógica, né? De que forma nós vamos fortalecer ou fazer com que esses nossos estudantes conheçam os autores e gostem das suas escritas. Nós temos esses encontros e a partir disso, assim, nós temos um grupo muito grande de escritores e cada vez chegam mais escritos, mais exemplares, principalmente pós-pandemia. As pessoas na pandemia escreveram bastante. E agora nós temos muitas editoras também nascendo. Nós temos na nossa cidade editoras, por exemplo, como a Cruz de Souza, que tem um direcionamento para a temática étnico-racial. Nós temos editoras como a Carijós, que pensam no público juvenil, né, infantil, que é uma editora nova, que surgiu, aliás, com 2 autores que fazem parte do Clube da Leitura Gente Catarinense em Foco, que é o Luciano e a Patrícia Carpes, e eles também montaram a sua editora. Mas nós temos a editora Carbon, né, que é também do Carlos Stegman, de um escritor nosso, ou seja, a Cuca Fresca, que já é uma parceira, né? Assim, a Marta Martins veio para Florianópolis há mais de 30 anos
e tem publicado muito para a infância, não somente para a infância, mas também para adultos. O que nós pensamos muito é que a boa literatura ela é para todas as idades. E às vezes aquele adulto que não teve oportunidade de desenvolver o seu gosto pela literatura na infância, precisa também ter acesso a livros com qualidade artística, mas que despertem essa vontade. Às vezes também não tem o tempo para muita escrita, né? Então, para que possa ser proporcionado. E dessa forma a gente vai trazendo aquele livro que às vezes é pensado para a infância, mas é pensado para a infância de todos nós. Muitas editoras, muitos escritores, nós temos um quantitativo grande de exemplares. Assim, na verdade, nós já temos no nosso hall de escritores mais de 350. É um grupo grande que está junto com a secretaria. E falando em publicações para a infância, outra questão que chamou a atenção aí durante as suas dicas são autores renomados que têm livros infantis como Graciliano Ramos, Guimarães Rosa. Isso, e muitas vezes não é tão divulgado, né? Na verdade, eles na sua trajetória também trouxeram escrita. E o que eu acho mais interessante é que a forma da escrita, né, ela permanece. Então, os modernistas, eles continuam daquela mesma forma, independente se a escrita é pensada para os adultos ou se é pensada para as crianças. E assim, nós entendemos que a criança também tem direito a acesso a esse tipo de escrita e que é para todos. Então, quando a gente fala, eles pensaram para a criança ou para a juventude, mas é para todos nós. E é bem interessante, assim, eu gosto de pensar nessas diferentes fases dos nossos escritores e trazer isso para o nosso convívio. No seu trabalho na rede municipal de bibliotecas, há grandes parcerias firmadas. Sim, nós temos parceiros, então, os escritores, os autores, mas também nós temos parceiros, né, que são, por exemplo, o SESC é um parceiro. Essa questão da parceria pública e privada é bem importante, porque as rodas de conversa, a questão do acesso também aos livros, por exemplo, as compras, né? A prefeitura adquire para o seu acervo, para as bibliotecas. Nós temos bibliotecas em todas as nossas unidades do ensino fundamental e que muitas vezes são o único espaço cultural e literário em algumas comunidades. Então, nós temos compra pela nossa rubrica orçamentária, nós temos livros que vêm do PNLD, né, que é encaminhado pelo MEC, mas nós temos também livros que são publicados pela Lei de Incentivo. Então, a Fundação Franklin Cascais, Secretaria de Cultura, que fomenta através de editais essas publicações, também nos favorece que os estudantes, que as crianças, que os profissionais tenham acesso à literatura. Nós também recebemos muito dessas publicações que são por lei de incentivo e também de muitas doações de autores, de publicações. Essas são as parcerias. Falei do SESC porque ele tem sido um parceiro da Semana Municipal do Livro Infantil, principalmente, que é lei municipal, todos esses anos, né? Então, assim, desde 2011 a gente se fortalece. Mas também livrarias, né? Vários espaços, a UFSC, o Grupo de Pesquisa Literalize, a UDESC, né? Então, assim, os formadores também nas graduações são nossos parceiros, Biblioteca Barreiros Filho, que é a nossa biblioteca municipal, e a Biblioteca Estadual. Então, assim, a Fundação Catarinense de Cultura, através da Biblioteca Estadual, é uma grande parceira. Nós fazemos vários encontros literários, então, tanto para acervo quanto para essa convivência, para essa troca literária. Quem não sabe como ter acesso a essas bibliotecas, a esses livros, como é que a gente pode ensinar? Nós temos nos sites, né, assim, os endereços, mas, por exemplo, a biblioteca do Centro de Educação Continuada, que é essa que nós estamos aqui na Ferreira Lima, ela também é aberta ao público, né, no centro da cidade, está lá no nosso portal da educação, e nós temos, ela é aberta nos 3 turnos, essa aqui do centro, e as das unidades educativas, se tem uma escola próxima à sua casa, procure. Principalmente a nossa municipal, que os bibliotecários e as bibliotecárias estarão muito felizes em receber e fazer o cadastro, porque a nossa premissa é que as bibliotecas sejam bibliotecas comunitárias, é para toda a comunidade. Valesca, a gente agradece muito a sua participação, tem sido uma delícia acompanhar suas histórias e vai ser um privilégio continuar tendo você com a gente. Muito obrigada, eu que agradeço. Olá, hoje nós vamos passear juntos pela literatura. O livro que eu trouxe para compartilhar com vocês é O Passeio. Este livro foi editado pela Gato Leitor, que é uma editora nossa, catarinense, de Blumenau,
e que desde 2015 tem uma pesquisa em trazer uma leitura diferenciada, uma literatura pensada para a infância, mas que traz o olhar com relação à literatura como obra de arte, pensando que cada escrito ele tem um diálogo, cada escrita tem um diálogo com a questão da imagem também. Então é muito importante que para essa editora que a imagem ela dialogue e ela venha trazendo essa narrativa visual, porque nós entendemos, para os escritores, para os pesquisadores, que a imagem, principalmente para a infância, ela realmente cria essa questão da memória afetiva com o livro, com a literatura. E neste livro, no passeio, o convite já nos mostra duas pessoas, dois personagens numa bicicleta. O escritor, ele veio, o Pablo, de Buenos Aires, e ele está no Brasil há bastante tempo. E o Alexandre Rampanazzo, que é o ilustrador, ele também é aqui de Santa Catarina. Nesse passeio, pai e filha começam uma trajetória, ou mostram a sua trajetória através da bicicleta, através desse ir em momentos juntos, em momentos um mais à frente, outro atrás. É um livro lindo para trabalhar com a questão das emoções, com a questão das partidas, com a questão da nossa trajetória de vida familiar e também com as perdas. Ele nos deixa um convite à reflexão das delicadezas do nosso cotidiano, do pensar a importância da convivência com as pessoas que amamos, com as palavras que são ditas, com os movimentos que são realizados. E o início, o convite para essa leitura começa exatamente assim. Aquele dia, quando papai perguntou: "Preparada, filha?", mal tive tempo de responder e saí a toda velocidade. É assim na nossa vida. Às vezes, mal temos tempo de responder e saímos a toda velocidade. Então, que este livro, lindo em imagens e escrita, seja um convite e um presente para todos vocês pensarem o tempo de convivência com a literatura, com a leitura e com as pessoas que amam. E por falar em leitura, você sabia que para ser um bom contador de histórias é preciso ler muitos livros? No próximo quadro, nós vamos nos encantar com as histórias de Mocotinha e Vozeca, que sabem transformar palavras em magia com muito bom humor. Vamos conferir. Espia, gente! Tô aqui no Educa Floripa. Eu sou o Zeca, o Vozeca, contador de histórias, manezinho da ilha, morador do bairro do Rio Vermelho. E hoje eu vou contar mais uma história para vocês. E a história que eu vou contar hoje, ela é bem pertinho aqui da minha casa. Se passa ali na Lagoa da Conceição. É a história do Caco, gente. O Caco, ele mora na Lagoa da Conceição. Ele mora com os pais e ele não tem nenhum irmão. O Caco é um menino sapeca. Quando ele chega da escola, ele sempre tira uma soneca. O Caco, ele tem um urso de pelúcia. Foi um presente que ele ganhou da vovó Lúcia. O urso se chama Olavo. Se alguém mexe nele, o Caco fica brabo. Ô, gente, só que o Caco, ele tem um jeito meio estranho. Eu vou contar só pra vocês aqui, tá? Ele não gosta de tomar banho. Já viram disso? Na escola, todo mundo sabe que a higiene não lhe cabe. Eles cantam até uma música pro Caco. E a música é mais ou menos assim, ó. O Caco não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! A mãe do Caco já tentou de tudo. Meu filho, deixa que eu te ajudo. Mas o Caco, ó, nunca dá bola. Mamãe, vê se não me amola. Ô, gente, vocês acreditam que o Caco não lava a mão nem para comer o pão? Ele não escova o dente. Ele diz que sim, mas ele mente.
O Caco, ele tem uma amiga que é uma gracinha, e ela se chama Lala. A Lala tem um perfume bom que exala. Quando a Lala quer brincar, o Caco logo quer ser o seu par. Só que a brincadeira dura pouco, porque a dor de barriga de Caco, ó, deixa ele no sufoco. Aí quando a brincadeira recomeça, é o dente do Caco que dói a beça. Gente, um dia o Olavo, o seu urso, ficou encantado e começou a falar um bocado. Explicou para o menino amado que se ele não tiver uma boa higiene, pode acontecer um estrago. Caco, meu amigo, quando estamos na banheira, não é apenas brincadeira. Se você não lavar a mão antes de comer, a dor de barriga pode ter. Se você não escovar os dentes depois de comer, aí é o dente que vai doer. Daquele dia em diante, o Caco, gente, deu um passo de gigante e a higiene passou a ser constante. Um bom banho passou a ser um ganho. Lavar as mãos virou a sua paixão. Escovar os dentes hoje é algo frequente. Agora eu vou contar uma coisa do Caco para vocês. Vocês acreditam que o Caco não tem mais chulé? Hoje, lá na escola do Caco, todos o admiram e até novas amizades surgiram. Tardes inteiras de brincadeiras com a Lala, a sua grande companheira. O Caco está agora lá na Praça da Lagoa da Conceição. Ele está brincando, gente, numa grande roda, sabe de quê? De boi de mamão! Isso mesmo, a história do Caco, o Vozeca tirou desse livro aqui, ó. O Caco não lava o pé, do Márcio Cabral. Oi, seus estepô, eu sou a Mocotinha, ali do Morro do Mocotó. Como é que vocês estão? Eu vim aqui hoje, no Educa Floripa, contar uma história para vocês. Eu vou contar a história do Vozeca, esse mesmo. O quê? Tu vais contar a minha própria história, Mocotinha? Vozeca, se prepara para escutar? Ô, estimada, eu vou até me sentar ali que eu vou ouvir com o pessoal de casa. Isso mesmo, Zeca. O Zeca é um manezinho, morador do bairro do Rio Vermelho. O Zeca mora num lugar lindíssimo, cheinho de livros, parece uma biblioteca. Tem de todos os tipos. Tem livro de fada, de duende, de bruxa, tem até de gente. Mas um dia o Zeca estava lá bem inspirado, não tem? Porque ele tem uma neta chamada Bia. E um dia ele estava bem inspirado, teve uma grande ideia. Vou convidar a Bia e vou sair por aí contando histórias. Bia, minha neta, vem aqui, prepara para o voo um cartaz bem lindo. A Bia foi lá e caprichou, fez um cartaz maravilhoso. Hoje tem contação de história com Vozeca. E saíram os dois, se mandaram lá para a Praça do Rio Vermelho, com uma carriola cheinha de livros. Sentaram na praça e começaram a contar a história. O povo começou a chegar, lá pelas tantas. Numa dessas histórias, eles foram transportados para um outro lugar. Eles foram parar lá na Lagoa do Peri. É verdade, gente. E nisso, o Zeca falou bem assim para Bia. Ô, Bia, tu sabias que quando o vô era rapaz pequeno, o vô tinha visto um tubarão? Ela não acreditou, mas o Zeca explicou. Tubarão na Lagoa do Peri é verdade, porque é uma lenda de Florianópolis. Mas quando ele era rapaz pequeno, existia essa lenda. Numa dessas, os dois começaram a contar mais história e mais história, foram parar lá no Ribeirão, porque o Zeca gosta mesmo é de comer um pirãozinho escaldado com peixe frito. E ele gosta das bandas de lá. Mas nessas histórias, nessas idas e vindas de tantas andanças por aí, os dois foram parar na Praça 15 e a Bia perguntou para ele: Ô vô, tu conheces a África? E o Zeca explicou para ela: Ô minha neta, eu conheço todos os lugares porque os livros são capazes de me levar para todos os cantos. Nisso, ele apresentou para ela a Benedita. Foi um presente que ele ganhou de uma amiga lá da África. Os dois estavam maravilhados de tanta história que eles tinham para contar. E a Bia, imensamente orgulhosa com aquele vô, ela disse assim: ai, quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu vô Zeca. Nessa, eles foram embora e a Bia só pensava na alegria que era de ter um avô tão inteligente. Mas o que o Zeca gosta mesmo é de brincar de boi de mamão. Ele chama todos os bichos para o salão, a bernuça, a maricota, o boi, e faz aquela cantoria, porque a brincadeira do boi de mamão não pode parar. O Educa Floripa de hoje chega ao fim, mostrando como as escolas da nossa rede municipal vêm inovando e trazendo novas possibilidades para os estudantes. Fique ligado, porque no próximo programa tem mais histórias inspiradoras.
Até lá!